Boa tarde a todos e a todos. Bom, agradecer, né, o convite para participar desse evento e fazer uma pequena apresentação de um conjunto de trabalhos que nós estamos realizando, finalizando com relação à questão do retorno. Então isso aqui não é um trabalho, mas um conjunto de trabalhos, e falar um pouco sobre o que nós levantamos na questão do retorno e ainda continuamos em campo estudando. O que nós vamos apresentar aqui são dois estudos, resultados de dois estudos. O primeiro, retornados da Europa e Estados Unidos, no estado de Minas Gerais. O período da pesquisa foi feito em 2010, na cidade de Poté, Teófilo, Botelhos e Poços de Caldas. Daqui a pouco eu mostro onde que fica isso no estado de Minas Gerais. E o segundo estudo, com o objetivo de conhecer a migração daqueles, né, que viviam em Portugal e retornaram após 2005, foram 663 entrevistas, estado de Minas Gerais, Espírito Santo, Rondônia. E nesse caso foram visitas de 26 municípios. Né? Aqui, esse vamos dizer, que dá um pouco de frisson nos demógrafos, né? Seria a situação de... Vamos ver se eu consigo. De falar um pouco sobre a região que nós passamos, que eu falo frisson nos demógrafos porque estamos chamando de taxa de imigração, que não é bem uma taxa, mas um índice que fala um pouco da proporcionalidade entre o número de imigrantes levantados no censo de 2010, através daquela questão colocada às famílias, né, se tinha alguém daquele domicílio que estava morando fora, dividido pela população. Então pode-se ver uma concentração muito grande, né, aqui as cores mais fortes, no estado de Minas Gerais. Aquela região é a região que a Sueli já falou, de Governador Valadares, e mais a cidade de Mantena, ali, a cor mais forte é uma cidadezinha chamada Nova Belém. E próximo a essa região, né, aqui, é também a região de Teófilo Otoni e Poté. Já Poços de Caldas e Botelhos está na região do sul de Minas. Né? Então foi uma comparação dentro do estado de Minas Gerais de duas regiões distintas. E no estado de Rondônia nós temos ali uma região que é de um acompanhamento muito forte de imigração de pessoal de Governador Valadares para Rondônia há algum tempo. E é uma coisa muito interessante porque, apesar de já termos esse mapa em mãos, a gente não acreditava muito nessa situação e tentava entender por que o pessoal de Rondônia ia para Portugal. E na viagem que nós começamos por Minas Gerais, na região de Mantena, isso é fazendo esse caminho, né, para o lado aqui mais escuro, nós passamos por um ônibus Mantena-Porto Velho. Então você imagina, saia dali e tem uma linha diária às 10h30 da manhã que vai até Porto Velho. E, evidente, primeiro nós achamos que tinha alguma cidade próxima chamada Porto Velho, né? mas não imaginávamos, e depois fomos descobrir, quando fomos a campo em Rondônia, que aquelas pessoas eram filhos de imigrantes de Governador Valadares para a região de Rondônia. E muito interessante, porque a rede que é utilizada pelo pessoal de Rondônia é a rede de Governador Valadares. Por exemplo, em Poté, que é uma cidade dos 8.000 habitantes, né, pequenininha, tem 3 agências de viagem. Até o prefeito já foi imigrante, dizem que ele é o cônsul, né, ele que faz as viagens, né, a cidade vive por conta. E era muito interessante a pesquisa em 2010, enquanto os falavam no Brasil, pleno emprego e tudo mais, em Poté você tinha a reprodução da crise americana. Eram os preços dos imóveis caindo, o desemprego na cidade, e depois você não vê uma fala, o pessoal tendo que sair de lá e fazer uma outra migração dentro de Minas Gerais para a cidade de Nova Serrana. Nova Serrana é no oeste de Minas, fica mais ou menos aqui, que é uma indústria calçadista muito forte no estado. Mas, de qualquer maneira, nós vimos ver, Poté tinha 3 agências, tinha o seu núcleo, tinha a sua rede. Teófilo Otoni, a 30 quilômetros, tinha sua rede. Botelhos e Poços de Caldas, diferença de 30 quilômetros, cada cidade com sua rede, né? Poços de Caldas até é cidade irmã de Montverde, nos Estados Unidos. E a região de Rondônia não tinha sua rede, usa a rede de Governador Valadares. Então isso foi uma coisa muito interessante, porque a gente sempre pensa que as redes estão próximas, mas ali nós tínhamos uma rede de 10.000 quilômetros de distância. Bom, alguns dados sobre retorno.
é difícil ter informação. Se a gente não tem informação correta sobre as pessoas saindo do Brasil, os imigrantes, retornados muito menos, né? Por exemplo, no caso do censo, considerando a informação de data fixa, em 2010, 65% da migração internacional com data fixa, isso é, perguntando às pessoas onde eles estavam em 2005 e estando no momento do censo no Brasil, eram de brasileiros, isto é, então é migração de retorno. Um pouco acima do que acontecia no ano 2000, que foi 61,2%. A maior população de retorno dos retornados era aqueles que declaravam Estados Unidos, 84%, Japão, 89%, Portugal, 76%. No caso do Japão, é possível se ter uma ideia bem clara, porque os registros, né, de entrada e saída são feitos, e a migração, uma migração irregular, é um pouco difícil para aquele que não tem um fenótipo asiático, né? Fica fácil de descobrir ali que não é um japonês, o que não acontece, por exemplo, com um brasileiro em Portugal. Pelos dados das autoridades, 42% dos brasileiros fizeram esse caminho de retorno. Então, o retorno é efetivamente uma realidade nesse contexto da migração internacional. E quais são os impactos? Os impactos acontecem, por exemplo, na origem desse retorno, que era o país de destino primeiro, né? Que é o caso de Portugal. Essa aí é uma fala de uma tese de doutorado de uma aluna nossa que fez o sanduíche em Portugal e revela lá numa associação como que eles sentem que as cidades vão esvaziando, mas o último que fica, né, que é a zona da praia ali de Ericeira, está cheio de brasileiros, mas que logo vai voltar. E isso é muito interessante, porque como a comunidade era formada de muitas redes, acaba no final alguns ficando sozinhos, porque a rede vai embora e ele não tem mais como encontrar um emprego, ele não tem moradia, e você começa a ter pessoas em situações de vulnerabilidade sem poder retornar. Então esse é um impacto que acontece na cidade. Vocês já devem ter visto vários artigos saindo na imprensa portuguesa, lamentando a saída dos garçons brasileiros, lamentando a saída das cuidadoras, né? E porque as famílias não têm como pagar, não têm como manter o garçom trabalhando, então eles têm só de fazer o caminho de retorno. Há retornados que voltam por ter completado o projeto migratório. Isso sim, terminei o projeto, aqui não está tão bom agora, mas já tem minha casa, já vou abrir meu negócio, já tenho uma ideia, ele volta. Mas, após a crise, né, de 2008, vários imigrantes voltaram por falta de trabalho, situação de extrema dificuldade. Aqui, por exemplo, nós temos o caso de Poté, né, que fala que os Estados Unidos está quebrado. Parei e comecei a anotar meus gastos em papel. Teria ficado para juntar mais dinheiro. Ia ter que ficar uns 10 anos. Aí vi que não valia a pena. Sem falar que sentia a falta da família e da filha. É interessante que no momento que falta o recurso, a família começa a fazer falta. Então aí começa a ideia do retorno. E nós vamos ver que na pesquisa de campo, esse tema, retornar por conta da família, ele é recorrente, né? E o pessoal lá, muito frio, americano, até brasileiros se tornam frios lá, eles não sabem ajudar, sem interesse. Lá, cada um por si, Deus por todos. O outro, né, falando também outro de Poté, lá eu fiquei sem trabalho, se eu continuasse, lá ia acontecer comigo o mesmo que aconteceu com o imigrante velho, se matou ou ficou louco. Aí eu disse que estou aqui, na minha terra, na minha casa, né? Então essa é a ideia, a situação ficou muito ruim lá, eu vou voltar. Bom, e quando nós fomos trabalhar então com os portugueses, com os retornados de Portugal, que é aquela pesquisa que fizemos aí numa grande parte do Brasil, nós perguntamos a ele por que a razão que ele foi. Então, como são respostas múltiplas, né, elas aparecem, nós pegamos as que aparecem mais, são mais repetidas. Questão financeira, qualidade de vida, oportunidade de trabalho, falta de trabalho não é tão grande, né, 33%, os amigos no exterior, que é a rede, né, tinha um rapaz que uma vez nós entrevistamos em Madrid, que era de Rondônia, perguntando no final, por que você migrou? Eu falo, todo mundo imigrou, fiquei sozinho lá, meus amigos aqui, eu vim, né, eu ficar sozinho, tinha que fazer ter pelo menos alguém para conversar, reunificação, e ainda tem algum que fala, não, tinha curiosidade, conhecer, porque é lógico, na cidade todo mundo foi, por que eu não vou? Bom, a visão do processo migratório, 74%, né, mais ou menos, falam que estavam vivendo em Portugal melhor do que no Brasil no momento que ele fez a partida. 62% conseguiram ter algum capital.
67 declaram que hoje vivem melhor no Brasil do que em Portugal. Então eles estavam ruins no Brasil, vão para Portugal, fica ruim em Portugal, volta para o Brasil. Então eles estão vivendo uma situação melhor. 46 declararam que a migração foi um sucesso, mas praticamente 70% falam que para o amigo não deve migrar. Porque eu já perguntava, você mandaria seu amigo migrar? De jeito nenhum. Agora, de jeito nenhum, né? Os projetos migratórios são diversos conforme a região. Em Minas, Espírito Santo, predomina a ideia ter minha casa própria, abrir um negócio. Em Rondônia, predominância é um projeto de investimento na agricultura e pecuária. Por quê? Como já tem a terra, né, e lá são 3 módulos de lote, 42 alqueires, 21 e 10,5, então são áreas imensas. Eles têm um projeto de sair para comprar uma matriz nova para o gado leiteiro, comprar um implemento que possa, por exemplo, esfriar o leite para mandar para a cooperativa, porque a região onde está concentrados os mineiros, né, que é ali Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, é uma região um pouquinho montanhosa, né, porque o resto, saindo de Porto Velho em direção Ji-Paraná, a primeira parte da viagem é feita numa planície onde estão os gaúchos, é igualzinho o Rio Grande do Sul. Depois começa as montanhas, tem Minas Gerais, tem o aspecto dos mineiros, como eles falam, e aí você tem a bacia leiteira de Rondônia, onde estão os imigrantes retornados brasileiros e que também fizeram a primeira migração, saindo de Governador Valadares para Rondônia. O retorno, por que voltou? Aí é que eu digo, 45% fala que é por conta da família. Somente 16% assumiram que é questão da crise. E se a gente pensar, né, pergunta aí, qual a sua opinião do retorno? 21 esperava voltar numa melhor situação, 20 voltou antes do planejado, 13 não queria voltar. Quer dizer, se a gente somar essas respostas, nós vamos ter praticamente mais da metade não queria voltar. Voltou antes do planejado. Então é aquilo, eu falo que a família, que a crise não me atingiu, mas eu não queria voltar, né? Eu queria ainda ficar algum tempo para ter uma ideia do planejamento. 68% acho que estão bem adaptados no Brasil, 25% pensam em fazer uma nova migração. Então a ideia de voltar uma vez mais àquele país, né? E a visão do poder público? Então, quando nós fazíamos a pesquisa, nós íamos na prefeitura, Banco do Brasil, em alguma ONG se tivesse na cidade, no CRAS, né, para ver o serviço social, como que eles estariam atuando, e com isso a gente tem uma ideia de como também a migração era vista. Essa é a fala do secretário de desenvolvimento do governo do município, né, o Pedrinho, né, atual vereador, que mostra muito bem a situação do retornado, né, dos Estados Unidos volta com alguma coisa, mas Portugal tem que mandar buscar, porque não tem dinheiro nem para passagem. Então isso a gente coloquei aqui porque mostra claramente a diferença daquela migração, como lembrou a Sueli, Portugal e Estados Unidos. Da parte do governo federal, tem a criação da Casa do Imigrante, que efetivamente ainda não seria para esse tipo de atendimento, mas faz esse atendimento, estou falando do governo, né? E o Núcleo de Informação e Apoio ao Trabalhador Retornado do Exterior, que é o NITRE, tem um funcionando em São Paulo e tem o Governador Valadares, né, que está se planejando. Era um projeto do governo federal, que acabou sendo apropriado pelo governo do estado, que está na prefeitura e pelo menos tem uns 4, 5 meses está prometido que vai funcionar, né? E tem uma coisa nova, voltada ao reitor, que é o portal do retorno, né, que está disponibilizado no Itamaraty. Então seriam, vamos dizer assim, em grandes linhas, ações de governo para atender isso. E no NITRE em São Paulo, né, ele foi criado em 2011, atendeu até hoje 2.044 retornados, a maioria de homens, mas ele fica no local que é a Associação Cultural e Educacional do Japão. Então ele atende prioritariamente os imigrantes retornados do Japão, e que é um perfil completamente diferente, partindo do princípio que são pessoas que fizeram migração regular, evidente, retornaram por, né, aí várias pessoas já conhecem a razão, muitas vezes porque é demitido da fábrica, mas no momento que é demitido da fábrica, perde a casa, a moradia, porque a moradia está no contrato de trabalho. Então eles voltam, alguns voltam com algum recurso, e o NITRE tenta encaminhá-los para alguma capacitação, a utilização desse dinheiro, alguma cooperativa. É um perfil um pouco diferente, e a gente vê que atende muito pouco dos outros países.
Interessante o grupo etário, né? Isso daí nós pegamos direto de uma apresentação que foi feita pelo Dr. Reimei, né, no evento das redes de apoio imigrante que foi recentemente realizado aqui em Brasília, e é interessante ver que tem um grupo etário, as pessoas não são jovens, né? Então realmente já voltam com alguma dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, fora a questão cultural entre Brasil e Japão, que é uma diferença muito grande. Se a pessoa passa muito tempo lá fora, a sua reinserção é um pouco problemática. Bom, e se a gente olhar os organismos internacionais? Há vários programas de apoio ao retorno voluntário, é aquilo que o vereador Pedrinho, né, fala, Pedrinho, né? Paulinho, né, falava que era, Paulinho falava que tem que mandar buscar. Então, há várias instituições de apoio, né, em diversos países, com ofertas de recurso financeiro, né, mas sempre com uma cláusula de impedimento de volta, né, em alguns casos com a perda do direito de residência, que é o caso, por exemplo, de Portugal. Se alguém utiliza o recurso da OIM para retornar de Portugal, ele perde o direito à residência, se ele tivesse o direito de residir, já fosse um residente permanente em Portugal. O projeto, né, da OIM, ele faz o pagamento da passagem e, em alguns casos, dá uma pequena quantidade de recursos, algo por volta de 1.500 euros, para a pessoa começar um empreendimento no Brasil. Aqui tem uma ideia da evolução dos brasileiros que são apoiados pela OIM, né? Vocês estão vendo que praticamente 80%, né? Mais de 80% dos imigrantes que eles apoiam saindo de Portugal são brasileiros, né? E eles conseguem atingir uma ínfima quantidade frente à demanda que eles têm de apoio aos brasileiros retornados. Bom, alguns comentários. Não foi possível, nas cidades visitadas, encontrar políticas ou ações voltadas para os retornados, né? Teve em Piracanjuba, né, que é aqui em Goiás, né, que nós fizemos uma visita em outro caminho, em outro projeto, mas aproveitamos para conversar com o pessoal da assistência social. O que eles tinham de programa? Chegavam as crianças, já tinham ficado muito tempo fora do Brasil, então eles usavam o dinheiro do programa de erradicação do trabalho infantil e colocava essas crianças junto lá daquelas que estavam nesse processo. Era a única maneira de socializar as crianças, quer dizer, não tinha um projeto específico de recurso, então ele usava recurso de outra fonte, com outro objetivo, mas estava sobrando. Vamos pôr os meninos aí no PET, que aí eles podem ter outras atividades e iniciar a socialização deles na cidade. Nós trabalhamos identificando sérios problemas, que são alguns casos pessoais, por exemplo, a não adaptação, o sentimento de fracasso. Quer dizer, eu saí daqui preparado para vencer, eu ia comprar uma casa fazer a casa igual do meu vizinho, eu ia ter isso, e eu volto fracassado, eu volto sem alguma coisa para mostrar, né? Eu tenho esse sentimento muito difícil. Tem casos, por exemplo, de pessoas que nós entrevistamos que voltaram e ficaram um mês trancadas dentro de casa de depressão, nem saía na rua, né? Depois é que ele começa a sair. Os programas, né, de apoio, eles não são adequados. Por exemplo, no caso da OIM, eles pedem a pessoa para ter um plano de negócio de empreendedor. Quer dizer, alguém já está numa situação de vulnerabilidade total, ainda é solicitado a ser empreendedor. Uma coisa que nós ouvimos muito interessante no NITRE, né, quando comentávamos isso, o senhor Natal, que também é lá do NITRE, falou: olha, o empreendedorismo não é opção para quem não tem opção. Então, tanto que a gente vai observando que poucos têm sucesso, a não ser aqueles que já vêm de uma situação familiar onde ele tem um negócio e aquele dinheiro ele vai aplicar no negócio da família, ou ele tem muito claro o que ele quer, né? Eu quero fazer uma indústria, como a gente sabe, tem um senhor que trabalha com mármore, ele queria abrir uma maria, abriu uma maria, está perfeito, está em frente, mas a grande maioria não sabe o que fazer. E mais, pensa uma coisa em Portugal, chega aqui, a realidade é completamente diferente. Os 1.500 euros não dão para alugar uma pequena loja, não dão para alugar praticamente nada, né? Teve um senhor em Governador Valadares que ia ter um carrinho para vender água de coco, só que chegou lá, todo mundo tinha carrinho para vender água de coco. Ele foi vender água de coco perto da casa dele, que era quase uma periferia da cidade. Ninguém ali tinha dinheiro para comprar água de coco. É lógico que isso não foi para frente. Então, essa ligação desse apoio a uma ação que está voltada talvez em algo que aquela pessoa não tem
uma vocação, não adianta. E aí o que acontece? Ele se sente obrigado agora a tentar mais uma vez um sonho que talvez não é dele e que certamente ele vai fracassar. Então ele já chega fracassado e acaba fracassando aqui também nessa tentativa. O desconhecimento dos direitos. Como eles ficaram fora, alguns já ouviram falar de Bolsa Família, mas quais são os condicionantes? O que eu preciso fazer? Né? O que eu preciso fazer para entrar? E outra coisa, ele perde a ideia da própria capacidade de trabalho, né? Do capital humano que ele tem. Nós tivemos um caso na cidade de Paraíso, que naquele mapa é quase divisa com a Bahia, onde nós, conversando com o gerente do Banco do Brasil, ele falando, não, eu acabei de contratar uma moça retornada aqui, que trabalhou numa lanchonete estilo McDonald's, fast food. Eu falei, mas o que tem fast food com banco? Ele falou, tudo. Primeiro, ela tinha que vender o produto e fazer o cliente levar o produto. É aquilo que quando você vai no McDonald's, pede um pequeno e fala, mais R$1 você leva o grande. É isso. Passar o produto. Outra coisa, o sujeito acabava de vender e tinha que ali informar se gostou do atendimento ou não. Então, ela tinha o controle da qualidade do atendimento. É tudo que um banco quer. Então, essa pessoa nunca poderia ter sido capacitada ou ter esse capital humano em Padre Paraíso, porque não tem lanchonete, fast food em Padre Paraíso. Então ela veio com o capital humano, que naquele momento ela teve a sorte de encontrar. Então, o retornado, ele vem com o capital humano. Por pior que ele tenha trabalhado lá, nas piores condições, ele aprendeu alguma coisa. É isso que deve ser explorado. Mesmo que isso não esteja, vamos pensar no caso aí desses organismos internacionais, no plano de negócio, porque ele nem sabe que, tendo trabalhado no McDonald's, ele pode ir trabalhar num banco e o gerente vai ficar muito satisfeito, porque ele já está totalmente capacitado, treinado e entrou no espírito, né, que o banco quer dele, que é o vendedor, empurrar o produto, ter satisfação, preocupado com o atendimento, que é da ideia do banco. Então ele traz um capital humano que pode ser aproveitado. Esse é um caminho que deve ser aproveitado. E aqui no final, alguns depoimentos, né? Eu estou trabalhando com meu pai, mas e os que não estão e que estão sem trabalho? Eles estão tudo indo para Nova Serrana, ou parados. Nova Serrana por quê? Porque a Nova Serrana é a indústria calçadista, que paga pela produção. Essas pessoas estão acostumadas a trabalhar 10, 12 horas por dia. Então, indo na Nova Serrana, eles vão produzir mais, então vai todo mundo para lá. É muito interessante, qualquer festa de Poté, qualquer final de semana prolongado em Poté, vem 10, 15 ônibus de Nova Serrana trazendo as pessoas para a cidade. Né? Contou o gerente do banco lá, que tinha chegado há pouco na cidade, e no dia de um final de semana grande, os ônibus todos na avenida, né? E puseram os ônibus na frente do banco. Ele achou que alguém estava abrindo as caixas, automaticamente explodia a caixa, porque tinham tampado o banco com os ônibus, né? E foi na polícia, que é em frente ao banco. Aí ele falou, não, o soldado aqui falou, não, bobagem, o pessoal está voltando. E ele não acreditava tanto ônibus na cidade, né? Tem que ajudar os imigrantes retornados. Eles pensam que o pessoal voltou rico, né? Esse é um rapaz de Botelhos, que é uma região cafeeira, né? Falando, olha, todo mundo pensa que eu voltei com dinheiro, estou rico e tal. Não, tem que ajudar. E isso a pessoa não enxerga que o outro precisa. Muitas pessoas que vieram se decepcionar, pois a família roubou a remessa, que era para juntar o dinheiro. 95% se decepcionaram. Tinha que ter reportagem para conscientizar a família que fica, pois a vida lá é muito sofrida, as pessoas daqui não entendem. E essa última aqui é de uma bispa dessa igreja, né, Assembleia de Deus, onde nós fomos conversar e ela estava negando a crise porque a igreja estava quase fechando. E nesse dia tinha um pastor de Brasília que estava lá falando, né, para o público, né, para os fiéis, dizendo, olha, nossa igreja de Brasília está crescendo, estamos abrindo muitas, e nós vamos garantir com o dinheiro de lá a permanência de um pastor aqui, porque a igreja já não arrecadava. Quem ia muito poucos brasileiros. E essa bispa mesmo comenta, né, não, a igreja que só tinha brasileiros já fecharam, porque o pessoal foi embora. Então realmente é a visão. E aqui é lógico, é uma visão acho que um pouco fora da realidade, né? O brasileiro passa de rebação, vai atrás da água. Eles estão achando que tem ouro lá no Brasil, né? Mas só tem emprego para gente qualificada. A crise em Portugal é real. O dinheiro está nos bolsos dos portugueses, porque não confiam nos bancos. Né? Essa era a visão da bispa lá. E aí, né, a nossa pequena propaganda desse nosso evento, né, onde nós vamos estar discutindo, dialogando com autoridades portuguesas, autoridades brasileiras,
ONGs e mais alguns estudiosos, colegas nossos que estão aqui, sobre essa migração, que hoje não é simplesmente a ida de brasileiro, a volta de brasileiros, né? Nós temos aí esse quadro, que é a chegada dos espanhóis e portugueses no Brasil. Okay? Muito obrigado.